Estamos iniciando mais um podcast lendário que vai ajudar você, empresário e empreendedor, a fortalecer o seu poder pessoal e a gerar riqueza na sua empresa. E sabe por quê? Porque você merece. E hoje eu estou aqui com ela, que é inconformada com ela mesma e diz que é apaixonada por produtividade e realização pessoal. Teve uma trajetória de sucesso como secretária executiva, tem especialização em pedagogia empresarial, é Master Coach e mentora de produtividade, criadora do método de produtividade Move, além de ser escritora e palestrante. Hoje eu tenho a honra de receber no nosso podcast lendário a lendária Tereza Moura. Seja muito bem-vinda, Tereza. Eu que agradeço, Andrei, de estar aqui. É um privilégio para nós, mas me diz aí, eu fiquei curioso, que história é essa de ser inconformada? Cara, é engraçado, né? Esse meu inconformismo não é de hoje, né? Não digo que eu sou inconformada porque eu sou assim hoje. Não, eu acho que eu nasci inconformada, né? Eu tive uma senhora que trabalhou na nossa casa e ela era analfabeta. E eu, com meus 7, 8 anos de idade, eu decidi que eu tinha que fazer a diferença na vida dela, porque eu não me conformava de ver uma pessoa assinando com o polegar. E aí, o que eu fiz? Minha mãe professora, eu tinha um quarto onde essa senhora dormia, tinha lá um quadro negro, e eu comecei a alfabetizá-la, né? Eu fui ensinando ela a escrever cada letrinha do nome dela e a pronunciar cada sílaba, e ela aprendeu a assinar o nome dela. Isso com 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos, mais ou menos. E o que aconteceu? Né? Esse meu inconformismo, depois de muitos anos que veio a ter a clareza, né, de que eu fiz a diferença na vida dela. Ela conseguiu tirar uma carteira de trabalho, foi trabalhar no Tijuca Tênis Clube, que é um clube lá do Rio de Janeiro, e conseguiu se aposentar. Ela foi servente, com contrato de trabalho, teve sua aposentadoria. E, ou seja, imagina, eu até acho que talvez, né, se ela tivesse continuado lá com a caneta, com aquele dedinho dela, talvez ela conseguisse. Mas aquilo, de certa forma, hoje eu percebo, né, como coach, que ela teve um empoderamento. Não foi só o fato dela assinar o nome dela. Então, esse inconformismo que eu sinto, que vem desde essa época, né, veio comigo durante toda a minha trajetória, inclusive a trajetória profissional. Então, é uma característica minha que eu digo que é algo que construiu quem eu sou hoje. Legal, então você percebeu ali com 7, 8 anos que uma iniciativa sua mudou a realidade de uma pessoa que era muito próxima a você. E isso você acredita que até hoje impacta nas suas decisões profissionais. Por falar em questão profissional, como é que foi o desenvolvimento da sua questão? Teve muito impacto direto a isso? Tiveram outras vertentes, algumas outras pessoas que te influenciaram? Conta um pouco dessa história profissional, então. Então, a minha história profissional começou quando eu era uma adolescente. Meu pai tinha condição financeira de arcar com todas as coisas lá em casa, mas eu também não me conformava de depender de mesadinha de pai, né? Mais uma vez eu tinha, né, o desejo de fazer algo. E eu estava no salão fazendo as unhas e descobri que o Banco Itaú estava com as inscrições abertas. Eu fui lá, me inscrevi e passei. Só que eu já passei para ser caixa de banco. E aí eu vou dizer para você, e aí tem a ver com meus valores, né? Eu não aceitei. Quando me ligaram e disseram que era para eu ser contratada pelo banco para ser caixa, eu fui à entrevista e a menina falou, olha, seus testes foram muito bons e você vai ser contratada para ser caixa. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não sei nem assinar um cheque. Então aí tem os meus valores, né? O valor da verdade, o valor da integridade. Como é que eu ia ser caixa se eu não sabia nem o que era fazer um cheque? Eu não sabia, nunca tive conta bancária. E ela falou assim, você está recusando? Eu falei assim, sim, eu quero começar de baixo, eu não quero começar sendo um caixa. Eu falo, meu Deus, onde eu estaria hoje se eu tivesse aceito lá atrás?
Mas, para mim, tem a ver comigo, com meus valores, que eu respeito muito, né? Então, eu acabei não aceitando. Então, essa é uma história também muito, vamos dizer assim, caricata, quase, né, da minha vida. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, eu falei, mãe, não dá, né? Ela, como? Eu ia ganhar muito mais do que ela, que na época era professora. Enfim, um ano depois, eu comecei como atendente de contas correntes. E lá eu já fiz No mesmo banco, mas uma outra função. No mesmo banco, no Banco Itaú, tudo direitinho, um ano depois. E eu sempre muito prendada, vamos dizer assim, buscando dar o meu melhor, fazer o melhor. O que eu fazia? O banco fechava, eu ficava estudando manual de procedimentos. Olha a loucura. Então, lá no banco, era assim, Tereza, como é que faz aquilo assim mesmo? Pode no manual tal, XPTO, que você vai ver a conduta lá. Você começou a ser referência dentro da estrutura, por base do conhecimento que você já tinha operacional ali dentro. Exatamente, e isso eu acredito. Eu sempre também, né, me considerei uma pessoa autodidata. Eu não precisava que alguém dissesse para mim, Tereza, vai estudar isso, vai fazer aquilo. Eu simplesmente tinha uma curiosidade, né? Também outra coisa que faz parte da minha característica. Eu estou com 61 anos, eu estou aqui em Portugal, mas antes de chegar em Portugal, eu passei por essa trajetória, saí do banco porque eu decidi ser secretária. E eu fui fazer um curso de secretária executiva. Mais uma loucura. Você vai largar o banco naquela época. Ser bancário era tudo, né, Andrei? E aí eu fiz um curso e fui trabalhar. Fui ser secretária numa clínica, mas eu também não queria ser secretária só numa clínica. E eu fui galgando, até que eu cheguei a ser secretária numa empresa que é um fundo de pensão. E esse fundo de pensão eu comecei como datilógrafa e logo eu fui crescendo e fui chegando a secretária executiva. Mas o meu inconformismo não permitiu que eu ficasse como secretária executiva muitos anos. Por quê? Eu fiquei lá eu fiz uma carreira de, acho que quase uns 20 anos como secretária executiva. Eu comecei muito nova, mas lá onde eu estava, já estava numa segunda empresa, também de previdência, os processos eram totalmente desorganizados. Né? Eu não vou dizer que eram totalmente, porque eu estaria também mentindo, mas eu sempre prezei pela organização e eu amo organização. Aliás, daqui a pouco eu vou dar um tempo para falar que a organização é a base do meu método, mas vamos seguir aqui. Depois você me pergunta sobre isso. Vamos seguir aqui, então. Eu, como secretária executiva, eu também não me conformava de ver que as 4 diretorias tinham os mesmos documentos repetidos. Então, já naquela época, isso era 2009. Não, 1909, isso era 1999. 1999. Ia ter aquele coisa do bug do milênio e tal, mas eu fiz o quê? Fiz uma reunião com as 4 secretárias das 4 diretorias. Gente, não dá. Eu faço uma carta e eu preciso tirar 4 vezes a mesma carta, todo mundo assinando tudo, e a gente ter os mesmos arquivos para chegar depois não ter onde botar esses documentos todos, e o gasto de papel, e o gasto de tempo. Então, lá em 1999, já existia em mim esse pensamento, eu digo que é ecológico, né? E eu penso que a gestão do tempo, a organização, é algo ecológico. Porque se a gente pensa em como a gente vai gerir melhor a nossa vida, porque eu falo, gerir tempo não existe. Eu estou gerindo a minha vida dentro do tempo. Então, se eu penso em como gerir melhor a minha vida, eu estou sendo ecológico. Eu estou contribuindo com o mundo, né? no seu caminhar, né? Então, naquele momento, eu decidi que eu não ia mais continuar como secretária, que eu ia fazer um projeto de gestão eletrônica de documentos para organizar a empresa, imagina. E daí... Nesse momento, você já ia passar a ser empreendedora.
Intraempreendedora. Mas eu quero um detalhe. Para esse crescimento da sua carreira, você disse que começou como uma secretária num consultório e aí foi galgando seu espaço e conseguiu chegar a um posto de secretária executiva. Porque a gente sabe que isso leva um tempo, tem um aprendizado, você tem que adquirir confiança e tudo mais. Então, Tereza, baseado em toda essa história que você contou de crescimento dentro de uma organização, né? Você disse que começou como secretária de um consultório mais simples e foi ali com relacionamento, com estudo e desenvolvimento e atitude, galgando novos postos lá até chegar a ser a secretária executiva. Quais são as atitudes que você acredita que você teve que te levaram a esse crescimento lá dentro? Bom, primeiro eu tomei uma atitude baseada no meu desejo, no meu coração. Eu sentia o desejo de dar apoio executivo, né? Como eu era bancária, comecei a sentir o desejo de ser secretária. E ao desejar ser secretária, como é também da minha natureza buscar me aperfeiçoar, eu fui me aperfeiçoando e fui melhorando a cada dia mais, a cada dia mais, a cada dia mais. Então eu acredito nisso, né? Que para a gente chegar em algum lugar, que não é da noite para o dia, tudo é processo, né? E o meu processo foi esse. Eu fui galgando, fui fazendo curso. Naquela época não existia curso de computador ainda. Eu fui fazer um curso de datilógrafa. Fiz datilógrafa manual, depois elétrica. Imagina. Daí eu mudei, fui para um projeto da Petrobras, saí de lá, fui para esse projeto, e aí eu engravidei da minha filha, da minha segunda filha. E naquele momento, eu fiquei em casa. Por quê? Porque eu estava num contrato temporário, que eu ia ser contratada depois de 3 meses. E aí, como eu engravidei, não pude ser contratada. Mas eu fiquei 1 ano em casa, estudando. Nesse 1 ano, eu descobri que tinha uma coisa chamada computador, que era uma coisa gigantesca que tinha nas empresas, mas que começou a fazer os tais cursos de computador pessoal. Eu não sei se era esse nome que dava, que era com aquela telinha preta com as letrinhas verdes. E eu fui fazer. E na época me disseram, para que você vai fazer curso disso, Tereza? Isso é muito difícil. Você está em casa cuidando de filho, não interessa. Eu não quero permanecer assim, porque eu também tinha, óbvio, o desejo de crescimento profissional. Então foi aí, pensando em me aperfeiçoar, que eu fiz esse curso. Esses 2 cursos, na época, chamava Samba, que era a planilha eletrônica, e ABC, que era o editor de textos. Era incrível, não é do seu tempo. Mas foram esses cursos que me capacitaram, e logo que eu terminei o curso, eu procurei emprego. Naquela época a gente recortava anúncio de jornal, colava numa planilhinha e ia para a rua. E daí eu fui para essa primeira empresa de fundo de pensão, trabalhar como datilógrafa especializada nos computadores, na empresa que não tinha ninguém que fazia isso. Então, mais uma vez, eu comecei a perceber também um pouco da minha capacidade de estar diante do novo e de encarar o novo. Tá? Então, também isso é muito importante. Eu vou dar essa dica aqui. Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas não querem sair da zona de conforto porque não sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que está acontecendo. Então, às vezes é muito acomodado também, né? Fica muito acomodado, tá bom do jeito que tá, né? Mas você, dentro disso tudo que você falou, eu entendi o seu ponto e eu acho que realmente você tem que estar aberto para o novo, tem que ser ousado e tem que se capacitar. Mas tem um outro insight que você passou quando você falou, que eu percebi, que foi o seguinte: às vezes as coisas que você não espera acontecem, porque você queria emprego, engravidou e não pôde ter. E isso tirou você daquela rota que você achou que seria melhor. Só que se você para analisar hoje, na verdade aquela situação te colocou em uma rota nova que trouxe você para uma realidade melhor. Muito embora naquele momento você não pudesse conhecer essa realidade, né? Mas você teve a atitude de procurar o novo, de se capacitar e abrir uma porta muito maior para você. Eu acho que esse insight foi espetacular,
Muitas pessoas travam com desafios, né? Acham que é castigo, que não é aquilo que ela queria, não era para ela. E param a vida, vivem ali, às vezes, vários anos pensando naquela oportunidade que foi perdida lá atrás. E fica remoendo aquilo, né? Pelo que entendi, você simplesmente falou, já que não dá por aqui, vamos por ali. Fez, aconteceu e teve o resultado. Nem tudo são flores, né? Tá falando assim, mas a Tereza, ela foi crescendo. No meio disso, né? Eu posso dizer que dentre o Banco Itaú até eu ser secretária, eu engravidei e casei. Eu não casei, não tive um projeto de casamento como muitas pessoas têm, né? Infelizmente, não foi dessa forma, mas eu acabei, né? Nós nos casamos e no meio dessa situação toda eu ainda tinha, aos 22 anos, uma filha, um marido desempregado e contas para pagar. Então, ainda bem, graças a Deus, eu tenho essa minha forma de ser, né? De ser determinada, de ter garra e de ir à luta. Mas muitas vezes eu passava noites fazendo coisas para vender fora, porque o marido estava desempregado. E aos 24 anos eu engravidei de novo. Foi quando eu já estava, né, essa situação que eu acabei de falar, que eu estava num projeto da Petrobras, que eu engravidei, que eu parei, eu já tinha 2 meninas aos 24 anos. Então, naquele momento, eu não tinha como sentar e chorar. Eu precisava mesmo ser resiliente. Essa é uma outra característica minha, que eu admito e tenho muito orgulho, sabe? Porque ser resiliente não é só numa coisa que está acontecendo de ruim, aparentemente, na sua vida. É o tempo todo. Então, quando você é resiliente, você tem uma situação de embate na sua vida, uma situação adversa na sua vida, e você precisa ser resiliente, por quê? Isso não vai me deixar perder o meu foco, não vai deixar perder o ritmo, não vai deixar perder as esperanças e os sonhos que eu tenho guardado para mim. Você para conversar com as pessoas hoje, pergunta para elas qual é o objetivo de vida delas, raramente alguém consegue te responder de pronto assim. E para mim esse é um dos grandes problemas da humanidade mesmo, não saber o que é da vida, porque quando você não sabe o que você quer, não tem como você lutar por nada, né? Você vive num ciclo vicioso ali e não sai do lugar. E quando você fala o foco, a disciplina, a determinação, ela vem muito direcionada a isso, com a visão de futuro, né? Quando você tem um foco bem determinado, você aceita o processo, vamos dizer assim. Você concorda com ele, por mais que ele não esteja jogando as cartas que você quer. E você acredita que, independente do que vem, você tem força suficiente para ultrapassar aquilo lá. Isso é muito, 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 muito bacana mesmo ouvir, porque é impossível você ver alguma pessoa que tem resultados como você tem, não ter momentos adversos na vida, né? Não passar por atribulações. E, como você está fazendo também, sempre fez, passar por elas, com a força que você tem, com aquilo que você tem à disposição. Isso é muito legal. Mas me conta, depois que você... como é que foi essa transição de trabalhar em uma organização e ser o seu negócio? Como foi isso? Quando aconteceu? Conta essa história pra gente, como é que foi essa parte? Então, quando eu estava já no projeto de gestão documental, eu comecei ali a treinar pessoas, a assumir mesmo uma posição de destaque dentro da empresa, como gestora daquele projeto, e eu senti que eu gostava muito das pessoas. De que forma? Eu me preocupava com elas, porque eu comecei a perceber, se essas pessoas não estão bem, a empresa pode capacitá-las do que for, que elas não vão dar resultado. Então aí eu comecei a perceber a importância de cuidar do ser humano e que a empresa, ela só existe porque existem pessoas. Então essas pessoas têm que ser pessoas que estão bem com elas mesmas, gostando do que elas fazem, para entregar o melhor resultado. E aí, dentro da minha graduação, que eu fiz uma graduação tecnológica em gestão de processos, eu conheci uma professora coach.
E aí eu conheci o que eram as ferramentas, o que era o trabalho de um coach. O que ele faz com a vida, o que ele auxilia na trajetória de uma pessoa, não só profissional quanto pessoal, né? É isso que você acabou de dizer. A pessoa não sabe o que ela quer, mas se ela tem alguém que acompanha ela, ajuda ela a perceber que o que ela está vivendo hoje não é a realidade que ela quer, mostra para ela, né, que ela pode escolher onde ela quer chegar e que tem como ela chegar lá se ela for junto com ele, ele vai acelerar esse processo, faz toda a diferença. Então, eu me encantei pelo coaching e foi aí que eu saí da minha pós-graduação. Aliás, eu já estava na pós-graduação. Eu saí da pós-graduação e resolvi estudar. E a partir dali, como eu já tinha em mim essa coisa do planeamento, da organização, eu tracei uma meta de vida. Isso era 2012. E em 2016 eu já me aposentaria. Então eu falei, bom, eu tenho 4 anos para construir, sedimentar essa base do que eu quero viver pós-CLT. Foi aí que eu comecei a me especializar, fiz várias formações em coaching, inclusive terminando com um MBA. E tudo acabou sendo meio que acontecendo ao mesmo tempo, como você disse, né? Que é bem interessante que a minha vida tem isso de repente as coisas mudam. E o que eu faço com isso? Né? Mudou, e agora? O que eu faço agora? E mudou. O governo mudou, a política mudou, a sociedade brasileira estava um caos, era violência. Mais uma vez eu digo que os nossos valores é que nos governam. Eu ensino muito isso para os meus alunos e é isso que a gente sabe, que os nossos valores é que nos governam. Naquele momento eu digo, eu preciso viver em paz, eu preciso ter segurança de andar nas ruas, eu não posso mais continuar aqui. Nessa época eu já tinha um neto, e eu dizia assim, o que vai ser do meu neto nesse lugar? E eu sou muito ligada nas minhas filhas, né? Então nós acabamos decidindo juntos e viemos todos morar em Portugal. De funcionário, vamos dizer assim, para empreendedora, foi nessa mesma transição de mudança de país? Ou isso aconteceu um pouco antes? Em 2016, eu me aposentei. Mas eu já atuava como coach, já atendia em coaching, já em horário fora do expediente, mas eu queria ter a minha sala, eu queria atender, não vou dizer consultório porque não é médico, né? Mas eu queria atender no meu escritório, tá? E eu comecei a pesquisar, a ver isso e tal, vou me aposentar, vou construir isso aqui. Só que eu não sentia que o Brasil ia me dar condição para eu crescer. Né? Tudo que estava acontecendo lá, como eu falei. E aí nós passamos, eu passei ainda 2017 trabalhando, mesmo aposentada, na mesma empresa que eu estava, fazendo uma transição lá com a mudança, né, do meu cargo e tal, essa coisa. E em 2018, em janeiro de 2018, a minha família veio, final de 2017, em janeiro de 2018, eu vim, eu organizei tudo lá, desfiz a casa, aquela coisa toda, e vim para cá em 2018. E vim veio de Malicuia, com a família toda, tudo, com as filhas. Agora me diz, como é que foi essa mudança não só de país, mas de cultura, obviamente, porque uma coisa está conectada à outra. Essa questão de você chegar em um lugar que você, acredito eu, não conhece praticamente ninguém. É uma terra estranha, muito embora, né, sejam culturas muito próximas ali, o idioma praticamente o mesmo. Como foi empreender? Porque, pelo que eu entendi, você tinha pouco tempo ainda de coach, de empreendedora no Brasil. E aí você veio na cara e na coragem mesmo para empreender aqui, nesse novo modelo de trabalho que você tinha, com a sua família, em um novo país, sem conhecer ninguém. Como foi com relação a sentimento, a início, os primeiros passos, a primeiros clientes? Como que foi essa construção toda, sua autoconfiança? Se teve medo, se não teve? O que passou dentro de você durante esse período? Primeiro a gente precisa se instalar, né? Então,
todos num apartamento só, ficamos todos morando juntos, até a gente saber como é que seria a vida aqui, como é que a gente poderia estar morando um lá, outro cá, e viemos todos morar junto. Então, isso precisou ser ajustado, né? Vamos organizar, como sempre, eu falo muito de organizar, vamos organizar as coisas, e conhecer o país, né? Conhecer como é que é a cultura, como é que eram até a forma do trabalho aqui. E, nesse momento, claro que eu não deixei, né? Cheguei aqui já querendo ser coach, óbvio que não. Primeira coisa que eu fiz, eu preciso conhecer esse mercado. E eu contratei uma coach. Eu contratei uma coach portuguesa. Por quê? Se eu sei o papel de um coach, que o coach chega e acelera os nossos resultados, como é que eu não ia fazer isso com a minha vida? Ainda mais num país totalmente desconhecido. E eu contratei uma coach, nós fizemos um trabalho muito legal e eu percebi que naquele momento eu precisava ser conhecida. Foi quando a internet começou a crescer. Não tinha ainda muita coisa no Instagram, era mais o Facebook, mas aí começaram as lives no Instagram. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Então, em 2018, eu me aventurei, criei uma página chamada Faca Acontecer, que é o meu jargão, vamos dizer assim. Faça acontecer. Eu acho maravilhoso, sempre falo isso. É uma frase que eu uso muito, que é faz acontecer aqui em Portugal, né? E hoje até a minha palestra é Faz a Tua Vida Acontecer. Eu tenho uma palestra com esse título. Então, eu comecei a fazer lives com a cara e com a coragem. Porque o trabalho que essa menina fez comigo, que eu acredito que quem já passou por um coach sabe, como isso traz para a gente motivação, traz para a gente o senso do propósito, né? Então, eu sabia o meu propósito. E o que eu queria muito era ser reconhecida e valorizada pelo aquilo que eu era como profissional do coaching. Então, as pessoas tinham que me ouvir. E eu tinha que sair falando, né? E aí fui. E assim foi até chegou a pandemia. E eu cheguei a ter, sim, uns 2 clientes, mas como não era aqui, era no Brasil, porque como eu tinha chegado, né, as pessoas não me conheciam, mas no Brasil eu tinha, óbvio, meus seguidores, eu tive clientes de lá. E logo veio a pandemia. Com a pandemia, eu falei, poxa, não dá para ser assim, pertinho. Tenho que fazer alguma coisa para isso acontecer de forma online. E eu já pensava no online sem nem saber como era. E aí começou a surgir curso online e tal. E aí eu fiz uma formação, que inclusive me deu um certificado aqui em Portugal. Eu sou instrutora online certificada. E como instrutora online certificada, eu criei o meu próprio método de produtividade e o meu curso online de produtividade. Que é o Move. Fala um pouco dele. Pois é, posso. Claro que eu posso. Tenho muito orgulho de falar dele, né? Muito orgulho. O Move foi construído em cima de uma história de vida, né? De uma trajetória de experiência, de muita experiência de vida e de muito estudo. Não é só a experiência de vida. Como eu disse, né, que eu sou um pouco autodidata. Acho que foi em 2000 e pouquinho, não importa. Acho que eu estava com 40 anos. Foi em 2003. É isso? Não sei. Já perdi as contas aqui dos anos. O que aconteceu? Eu li um livro que eu amei, eu super indico. É um livro que é um livro antigo, não é um livro desses best-sellers novos, recentes. É de um autor chamado Hiram W. Smith. E o nome do livro é O que Mais Importa, o Poder de Viver os Seus Valores. Esse livro mexeu tanto comigo, que eu fiz um workshop dentro da minha casa. Foi o primeiro workshop que eu fiz. E nesse workshop, eu me lembro que ainda não tinha PowerPoint, não tinha nada disso.
eu fiz um flip chart em cima da televisão da minha casa, que é aquela televisão zona, grandona, e dei a aula toda ali. Aquilo me acompanhou para o resto da minha vida, que era com base numa pirâmide, que ele falava que a base da pirâmide era descobrir seus papéis, seus valores e sua missão, e depois planear e depois agir. E eu levei isso para a vida. E isso encaixava na minha história. Só que eu sentia que faltava alguma coisa aí. Esse descobrir papéis, valores e missão é autoconhecimento para mim, né? É o autoconhecimento. Que naquela época, eu acho que não se falava muito de autoconhecimento. Então eu percebi que o autoconhecimento, sem autoconhecimento você não consegue seguir na vida, que era o que você estava falando mesmo agora há pouco. Mas eu acredito numa outra coisa, e inclusive isso é a base do meu método, que é a organização. Então, a base do método MOVE é a organização. Então, quando eu ensino a produtividade a partir do meu método, primeiro de tudo, eu faço com que você entenda e olhe para a sua vida e perceba como é que a minha vida está em termos de organização. Como é que está fora de mim, em volta de mim, a minha mesa de trabalho, a minha casa, as minhas coisas e dentro da minha cabeça? Como é que estão os meus pensamentos? Então, você aprende primeiro a organizar. E uma coisa que eu falo muito é que você não deve guardar nada na cabeça. Cabeça não foi feita para guardar, e sim para processar a informação. Então, quando você entende que você precisa ter os pensamentos organizados a partir de uma metodologia que você precisa ter de escrever, seja no papel, seja no teu bloco de notas, seja no computador, tudo aquilo que tem dentro de você, seja tarefas, sejam compromissos, sejam projetos, você consegue ter mais clareza para seguir. E aí você consegue já consigo perceber isso, já consigo perceber aquilo e consigo me organizar. Me organizando, assim eu estou pronto. Para fazer o quê? Olhar para dentro de mim, que é o meu autoconhecimento. Quais são os meus papéis? Quais são os meus valores? Qual é a minha missão de vida? Como diz Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Então, você precisa saber. E isso tudo, essa organização, ela vai estar alinhada com os princípios e valores e a missão da pessoa que vem em um segundo momento. É assim que funciona a sua metodologia? Vocês organizam, depois alinham e partem para a ação, é isso? Isso. Então, primeiro, a base da pirâmide. Primeiro porque a gente tem várias pirâmides por aí. Tem a pirâmide de Maslow, tem outras tantas pirâmides, né, que a gente sabe que é a base que sustenta. Então, a base de uma pessoa produtiva é organizar, é ter organização. Primeiro, você precisa organizar a tua vida. Depois, sim, você vai, estando organizado, fazer um trabalho de autoconhecimento, entender quais são os seus valores, qual é a sua missão, os seus papéis, porque para você planear a sua vida, você precisa saber disso. Né? Como diz Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Então, como é que você vai planear algo que você não tem nem a mínima noção de para onde você quer ir? Né? Qual é a minha missão? O que eu quero de fato para a minha vida? O que realmente eu sinto que tem valor na minha vida? E por último, então, esse planeamento, a gente vai aprender a planear, né? Eu ensino, né? O conceito do planeamento, que é uma preparação. Na verdade, a pessoa que se planeia é uma pessoa que está se preparando para entrar num outro momento da vida dela. Uma jornada. Se você não se planear, fica tudo solto, né? E você não tem a dimensão do que você pode viver daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10, e deixa a vida me levar, a vida levar eu. E ninguém quer isso.
Então, o planejamento vem buscando a organização, vem buscando a questão do autoconhecimento, vai conectando tudo isso para te dar um direcionamento, né? É engraçado você falar de organização. Eu tive um sócio que ele falava assim, nada prospera no caos. Não há prosperidade sem organização, né? E isso é realmente um fato. Você não vê ninguém prosperando de uma forma desorganizada, né? Realmente vive num caos. E eu entendo, ouvindo você falar, que existe uma preocupação muito relevante e é necessária de você construir uma organização mesmo eficiente, efetiva e alinhada com cada pessoa que participa do seu processo, para que ela possa ter mais segurança, mais até resiliência, porque ela já vai ter essa visão de futuro e já vai ter os recursos que ela tem disponíveis e necessários para avançar, e aí, inevitavelmente, creio eu, que elas não terão resultado, né, de uma maneira ou de outra. Né? Foi bom você falar dessa questão do nada prospera no caos. Eu gosto muito de dizer o seguinte, o universo, ele existe em harmonia. A vida não opera no caos. Então, a vida. E se eu tenho vida, e se eu quero levar meu negócio, né, para um outro patamar, se eu quero dar vida aos meus sonhos, se eu quero dar vida aos meus projetos, eu preciso organizar. Porque eu não vou conseguir prosperar no meio do caos. Então, a vida não prospera no caos. E eu sou parte dessa vida e sou vida, quero dar vida meus projetos, meus sonhos, ao meu negócio, eu preciso estar organizado. Entendeu? E aí, a última etapa da pirâmide é a ação. E aí você fala assim, poxa, Tereza, mas você não está entrando em ação? Como é que você vai entrar em ação na vida? Peraí, Tereza, então peraí. Mas para eu entrar em ação na vida, eu preciso me organizar, me conhecer e me planear? Exatamente. O que está acontecendo hoje, Andrei? Essa pirâmide, ela está invertida. O que mais a gente vê hoje no mundo são as pessoas, de repente, falam assim, eu vou empreender. Vou empreender e sair agindo. Vou comprar isso, vou fazer com aquilo, vou comprar aquilo e vou começar. E não dá certo. Na internet você vê muita gente ensinando, né? E até te chamando, vamos ganhar dinheiro fácil, vamos fazer isso. Você faz isso em tantos dias, você já fica rico. Então as pessoas estão só agindo. E agindo. Sem o quê? Sem se planear, sem se conhecer e sem estar minimamente organizado. Então essa pirâmide, ela está invertida. As pessoas estão no mundo hoje agindo sem se preocupar se elas planearam, se elas se conhecem e se elas estão minimamente organizadas. Então, nessa etapa da ação, é quando eu ensino, que é um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje, que é como administrar seu tempo. Porque a gente tem uma infinidade de interrupções, uma infinidade de coisas que nos atraem o tempo todo e que nos afastam do que nós realmente queremos. Então, porque você fez um planeamento maravilhoso, por que você não consegue executar? Porque você gasta tempo com aquilo que não interessa, porque você perde, né, o foco com alguém que te telefonou e você não podia ter atendido o telefone, é o telefone que fica apitando toda hora com mensagem. Então, você precisa tomar consciência de que planeou, agora você precisa entrar em ação. Com o quê? Com consistência, tá? Com foco. E, principalmente com o teu tempo, né, bem gerido. Tendo uma boa agenda. E eu bato muito nisso, a gente precisa ter planeamento semanal. Senão, todo dia você acorda e faz sempre as mesmas coisas. E aí, o que é muito importante é a disciplina. Então, ter disciplina. Então, existem várias ferramentas, né, que eu ensino dentro desse módulo da ação,
que vão te ajudar a manter o foco no dia a dia e manter a consistência para você alcançar o que você colocou lá no teu planeamento. Porque, no fundo, é isso. A gente quer, por isso que eu digo que eu sou apaixonada por realização pessoal. Eu não vou dizer realização profissional, porque a gente não é duas coisas. Nós não somos duas coisas. Então, a pessoa do Andrei, ele tem lá o papel dele de gestor, de líder, de pai. Então, ele quer a pessoa do Andrei se sentir realizado na vida. E, para isso, existe todo um caminho que se precisa seguir para você poder ter uma vida realmente alinhada com teus propósitos, teus objetivos. Né? Então, aí você visa mais esse 360 graus da vida mesmo, né? Só focado na parte profissional. Até porque não faz sentido, né? Você ser profissionalmente bem-sucedido e não ter a base fundamental, que é a sua base fundamental como pessoa e a família, né? As pessoas que estão ao seu redor. Então, basicamente é isso. O método Move, o seu trabalho, você traz as pessoas e coloca elas nos trilhos, assim. Vamos nos organizar. Agora você precisa se conhecer para a gente definir um planejamento para você chegar onde você quer e o que deve ser feito. E depois vocês fazem esse acompanhamento para as pessoas chegarem até lá. Resumidamente é isso. E qual é o seu público? Quais são as pessoas que você atende? Quem são as pessoas que mais se beneficiam assim, do seu trabalho que você busca atender? Olha, o meu trabalho inicialmente era para qualquer tipo de pessoa, porque a gente não tem como dizer que administrar o tempo, cuidar da sua vida é só do homem ou é só da mulher. Não, hoje a gente tem homens e mulheres na vida trabalhando. Porém, o interesse pelo meu trabalho sempre foi maioritariamente por mulheres. Então, as mulheres, por quê? Qual é a maior dor das mulheres? As mulheres sentem falta de tempo para si. Não sei se isso acontece contigo, com os homens. Mas as mulheres, elas têm vários papéis, todos nós temos vários papéis, mas nós, mulheres, somos mãe, somos esposa, somos filha, somos dona de casa, trabalhamos, fazemos várias coisas, né? E na hora que eu preciso cuidar das minhas necessidades internas. Eu gosto de passear, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de dançar. Eu preciso ir ao médico, marcar o dentista. Mas eu deixo isso para depois, porque eu priorizo as outras pessoas. Você não coloca, segundo o que você está falando, as mulheres normalmente não têm tempo para se colocar como prioridade. Exato. Mas eu já sei que você tem uma solução para isso. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá bom. Fica atento que daqui a pouco a gente vai mostrar como que você pode solucionar. Se você, né, se conecta com isso, você vai saber de uma solução aqui que a Tereza tem para você, mulher, conseguir aproveitar a sua vida e viver aquilo que você quer viver para você até ser melhor, né, para as pessoas que você mais ama também. Isso é fundamental. Mas antes disso, eu quero que você relata aqui as principais dificuldades que você teve profissionalmente aqui em Portugal. E o que foi de fato a virada de jogo? O que fez você engrenar? Porque a gente sabe que a gente vai, patina, procura, normal, é etapa do processo. É um videogame, você tem que ir passando de fases. Mas chega uma hora que você consegue engatar. Como que foi essa sua história? Principais dificuldades e quando você realmente virou o jogo? Olha, as principais dificuldades era com o digital. Eu ia para o digital, porque todo mundo ganha dinheiro no digital, porque todo mundo tem que ter não sei quantos mil seguidores, e que isso. Só que eu precisava investir muito dinheiro no digital. E naquele momento eu não tinha. Acabamos de uma pandemia, criei um curso online que eu tive que garimpar todos os alunos, um a um, no dedo, porque a gente estava numa situação difícil, pós-pandemia, não tinha como ficar investindo na internet. E eu comecei a perceber, logo que a pandemia passou, que eu precisava estar com pessoas. Eu precisava me conectar com outras pessoas. E eu pensei, vou criar um grupo de network. Resolvi, vou criar. Porque eu digo assim, antes de eu ser coach, o coach já estava em mim. Porque sempre foi buscar por solução. Então, vamos buscar a solução.
Vamos criar um grupo de network para conhecer pessoas, trazer pessoas. E aí, eu conversando com uma pessoa amiga, ela falou assim, olha, tem um grupo de networking muito bom, mas é em Braga. E aí, eu encontrei... E eu no Porto. Eu encontrei esse grupo pela internet, procurei o telefone da pessoa responsável, não tenho vergonha, não tenho. Essa minha forma de ser, de lidar com pessoas, para mim é muito simples. E eu entrei em contato com essa pessoa. E, por acaso, estava sendo criado o grupo, esse grupo de Braga estava vindo para o Porto. E ela me disse, Tereza, vai ter primeiro encontro do grupo de Braga, nós estamos criando, na semana que vem, no dia tal. Eu falei, legal, onde é? Eu fui. E cheguei lá, conheci, né, a apresentação, eles apresentaram o projeto lá, como funcionava, e disseram, olha, semana que vem nós vamos começar. É assim, as pessoas vêm, podem fazer uma palestra de 15 minutos, cada um faz o seu pitch, não sei o quê, e daí tem um momento do networking. Alguém aqui gostaria? Eu não pensei 2 vezes. Eu posso fazer? Sim. Só me passa depois o tema. Tá bem. E aí, na semana seguinte, eu estava lá apresentando. Não me lembro direito. Era sobre gestão do tempo, claro. E eu conheci o Andrei Santé. Aliás, o Andrei Santé me conheceu antes, porque ele estava assistindo. Olha, gente, o Andrei estava assistindo, porque como ele está em Braga, e a gente estava no Porto, o Andrei estava assistindo, ele fazia parte desse grupo, pela internet, pelo online. E quando terminou, ainda não foi dessa vez que você quis falar comigo, mas você ficou ali, já sondando, quem é essa doida aí que chega já falando. E aí houve um outro momento que foi pela internet, porque aí eu acho que, não sei se alguns... não, foi Braga. Foi em Braga que não pôde ser presencial, porque tinha um presencial e um online, né? E aí o que aconteceu? Eu dei outra formação pela internet, online, e você participou. E aí você me mandou uma mensagem que queria conversar comigo. E aí passou, eu não me lembro por que a gente não se falou, coisas da vida, né? E aí teve mudança de diretoria nesse grupo do networking e me convidaram, que eu já tinha ido, né, palestrar, e o então diretor, né, daquela época, me convidou para eu fazer uma outra palestra lá. E aí eu fiz um outro tema que eu também não me lembro agora, porque eu já fiz vários temas assim de palestras, não me recordo. E mais uma vez o André Santé me assistiu pela internet. Isso já foi de manhã cedo, né? E na mesma hora ele falou, eu quero falar com você. E me mandou um WhatsApp. Foi aí que a minha vida deu uma virada de 180 graus. Né? Eu saí de um ponto que eu estava e dei uma volta assim. E tudo que eu pensava que um dia eu fosse, vamos dizer, né, desistir. Estou no online, não estou aguentando, isso aqui não está dando certo, eu não consigo, eu só tive 3 turmas e estou na 4ª turma e não tem ninguém, e eu não aguento mais, eu não quero mais saber de internet, eu não quero mais saber disso, eu não quero... Desistindo mesmo do meu negócio. Eu conheci o Andrei Santé, que me fez um convite. Olha, foi dentro do carro, né, Andrei? Andrei ligou para mim, Andrei me ligou, porque o Andrei, gente, olha, o Andrei é a pessoa mais incrível quando ele decide abraçar as pessoas, abraçar as causas das pessoas, abraçar as empresas, os negócios. Ele conversa com você, parece que ele é seu amigo de longa data. Ele me convidou a participar da imersão dos líderes lendários.
E aí, eu digo que ele, o Andrei, ele tem uma capacidade de conexão, porque ele traz para ele traz os valores dele, os valores dos líderes, os valores do negócio dele, e conecta com os meus valores. Então, foi isso que me trouxe para dentro dos líderes. Naquele momento, eu não tinha a menor ideia do que era participar. Mas os valores dos líderes, os valores que o Andrei trouxe, conectaram-se aos meus. Então, eu falei, eu preciso realmente fazer parte de um grupo, de algo. Sabe a história do Patinho Feio? O Patinho Feio, ele não se sentia nunca parte da família. Ele era esquisito, né? O nome é feio, mas para mim não era. Ele era diferente. Então, ele sempre se sentiu meio fora, né? Até ele descobrir qual era realmente a turma dele, que eram os cisnes, né? Então, eu acho que participar dos líderes é isso. Quantos de nós estamos em ambientes errados? E aí eu senti o poder de estar no ambiente certo, o poder de pertencer a um grupo que fala a mesma língua que eu, como eu contei a história do Patinho Feio. Um grupo que comunga dos mesmos ideais, um grupo que partilha mesmos princípios e valores. Como não crescer ali dentro? Como não prosperar? Então, foi aí que a minha vida deu uma guinada totalmente, porque no momento em que a gente sente que a gente não vai conseguir, que a gente não está bem, que a gente vai desistir, é como eu digo nos meus cursos, sozinho você até chega, mas juntos a gente chega mais rápido e vai mais longe. Então, esse estar junto dentro dos líderes é que realmente me impulsionou. E eu consegui ter mais clareza e mais força, Andrei. Porque cada vez que eu pensava assim, será? Isso acontece com todo mundo. Quem nunca duvidou? Será mesmo? E olha que eu já fiz muita coisa na minha vida que eu já contei aqui. Mas eu fazia tudo sozinha. E eu ouvi muito de você dizer, você aqui não está sozinho. Vocês aqui nunca estão sozinhos. E esse sentimento de pertencimento de um grupo que te leva para frente e para cima, né, cuja proposta é crescer e prosperar, eu abracei. E eu falo isso no meu trabalho também. Eu sempre digo isso, né? Que nós estamos juntos para crescer e prosperar. E isso eu aprendi nos líderes. Porque é isso mesmo que os líderes fazem na vida da gente, fez e está fazendo na minha vida. Hoje a gente até partilhou um áudio lá no nosso grupo interno, né, falando sobre a semente ou a terra fértil, né? E muitas pessoas deixam de jogar as sementes que são os seus desejos, suas ideias, seus sonhos para fazer aquilo prosperar, ou às vezes jogam em terreno que não é fértil, né? Sim. Isolam aquela semente que não brota. E o nosso papel lá mesmo é exatamente esse, é criar um terreno fértil com pessoas que possam adubar, né, essa semente para que elas, cultivando essa semente, ela possa crescer e dar bons frutos. E o interessante você ter tocado nesse assunto, porque realmente lá dentro nós somos todos por todos, né? É legal ter esse feedback da sua parte, porque a gente não trabalha, a gente não tem vaidade ali dentro. O nosso grande desejo é ver todos crescerem, porque a gente entendeu durante esse processo que quanto mais pessoas prósperas caminham ao nosso lado, mais prósperos nós somos e melhor o mundo fica. Porque a gente tem que parar de pensar no nosso negócio como algo nosso, como o nosso futuro, o que eu vou comprar, para onde eu vou, e pensar em uma coisa muito mais macro, qual o impacto que isso vai gerar na vida do mundo, do povo, do mundo, de uma forma geral, do ser humano, né? Porque se as pessoas estão bem, não tem como você não estar bem, né? A gente fala uma frase, eu e a Lu, a gente gosta de falar que é o seguinte, eu quero que essas pessoas estejam felizes, porque pessoas felizes não enchem o nosso saco. E é uma palavra assim meio pesada, né? Mas pessoas felizes não te enchem o saco.
Então, por que não fazer dessas pessoas pessoas felizes para elas trazerem felicidade para a gente também? É aquele vai e vem, né? E é importante, é bom ter esse feedback da sua parte e, claro, a gente como parceiro, né, a gente está há muito tempo junto, vê o desenvolvimento. É nítido o desenvolvimento. Você pega, aí a gente está falando de você que agora uma Tereza quando entrou, uma Tereza hoje que é outra Tereza. Muito mais alto nível, vamos assim dizer, né? Para não falar todas as características do que chegou. E tá tudo certo, são momentos da nossa vida, né? O importante é você saber com quem você caminha, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque quem está do seu lado acreditando em você e no seu sonho vai te fazer chegar lá. É inevitável. As pessoas que trabalham com a gente, né? Quais foram as principais viradas de chave? A partir do momento que você entrou no Líderes, você falou, putz, olha isso, olha aquilo. Isso eu quero que você partilhe para quem está ouvindo a gente, entender se de repente ela não virou essa chave ainda, se ela não tinha pensado nisso, e qual é o benefício de você virar essa chave. Por que foi importante alguma coisa estar lá assim, você falar, uau, isso aqui mudou realmente o meu resultado, minha realidade. É o acompanhamento. Para mim, o acompanhamento, que é quase personalizado seu mesmo, e hoje com os guardiões, né? Hoje a gente tem um trabalho em dupla, fenomenal, que é maravilhoso, e eu sei o quanto isso é importante, porque eu também fiz isso dentro de um processo de coaching. Agora você imagina, você tem um grupo em que você não tem começo, tem, né? Mas não tem fim. Só termina quando você quiser ir embora de lá. Mas é um grupo que vai estar constantemente contigo, como um coach. Você tem um coach, ora é esse parceiro, ora é outro, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então, esse acompanhamento e esse apoio é que faz a gente crescer. Se você não tem isso em qualquer lugar, não vai, seja na tua empresa, se você não está junto do teu colaborador, se você não está junto da tua equipa, você não consegue fazer crescer. Então, esse acompanhamento, para mim, é a cereja do bolo dos líderes lendários. Né? Então, participar da imersão e depois seguir com o grupo, entrar para o CAPS, que é o Clube de Alta Performance. Gente, só não tem alta performance quem não quer, porque o grupo está lá para se apoiar mutuamente e crescer. Nós crescemos juntos. Então, esse acompanhamento que a gente tem, não só do Andrei, quanto dentro da diretoria, é o Andrei, a Luana, é o Kleber e a Melissa, mas nós temos esse acompanhamento porque são feitas duplas, e nós em duplas seguimos as diretrizes do líder e vamos fazendo o quê? Aquilo que eu adoro, que é planear, executar, e é o coaching, é coaching puro, né? A gente sabe que essa palavra está um pouco banalizada, mas não existe. Quem não tem um coach na vida não vai para lugar nenhum. Sozinho é difícil, gente. Então, é esse acompanhamento. Para mim, faz toda a diferença. Bacana. Você acredita que o ambiente que a gente constrói lá também tem algum diferencial? Sim, com certeza. Eu até falei disso assim no início, né? Quando eu estava falando dos líderes, que o ambiente faz toda a diferença. E isso eu aprendi também. Né? A ambiência que você ensinou para a gente, que eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Ambiência. O que é ambiência? Hoje eu falo disso. Né? Hoje eu falo disso no trabalho que eu estou desenvolvendo. E que você, em algum momento, me deu essa dica. Em algum momento, não. Lá na imersão, você me deu essa dica. Eu vejo você fazendo isso. Por que você não faz isso? Eu digo, eu? Mas isso foi uma semente, como você também está falando de semente, plantada dentro do meu coração, e que eu fui, dentro do Líderes, cada vez mais ganhando clareza. E hoje eu estou desenvolvendo um trabalho mais nichado ainda do que eu já tinha, né? A partir daí dos líderes também. Que bom. Para nós é um privilégio poder saber que nossa missão está sendo cumprida. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, para todo mundo que está ouvindo, e principalmente os membros dos líderes, né? O Líderes é o grupo. Nós estamos ali na direção, eu, o Kleber, a Lu e a Melissa, mas a gente só dá a direção. O grupo, ele trabalha por si só, porque lá dentro nós temos pessoas mesmo que comungam dos mesmos princípios e valores e que sabem o que quer da vida.
que entenderam que o ambiente é importante, que entenderam que apoiar o próximo é importante. Então a gente atua sim como coach, a gente atua como mentor, a gente atua como parceiro, a gente atua como promotor, mas a gente se empenha mesmo em fazer você prosperar. E quanto mais próspero, isso a gente acredita, as pessoas estiverem, mais próspero o grupo está, maior impacto a gente gera e mais felicidade a gente tem, e mais felicidade a gente leva. E isso a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Tem desafio? O tempo todo. Como todo e qualquer negócio e toda e qualquer vida, qualquer existência. A gente tem desafio o tempo todo. Mas o desafio é importante, porque atrás de todo desafio existe uma recompensa. Eu esperei você falar, né? Uma recompensa, uma oportunidade. Uma recompensa. Uma recompensa. Então, assim, quanto maior o desafio, maior a recompensa. E quando a gente passa por grandes desafios, a gente tem que celebrar, porque a recompensa ela é proporcional. Né? Então, se você ainda não tem um grupo que investe em você, que te abraça mesmo e quer fazer você crescer, e claro, que faça sentido para você, porque também é uma coisa que para nós é inevitável, né? Você tem que acreditar no que a gente acredita, tem que entender o que a gente vive e tem que querer fazer parte disso também. Você será muito bem-vindo e nós estaremos aqui para atuar com você no seu desenvolvimento. O Líderes Lendários veio mesmo para construir um grande legado nesse país, que é Portugal, que é um país maravilhoso, que já foi o maior império do mundo, para reativar dentro do povo português e do povo que reside nesse país o poder pessoal que vai levar todos nós a prosperar e tornar esse país o país mais poderoso desse continente. Tenha certeza que nós, individualmente, quando reunimos nosso poder, nós conseguiremos em conjunto, em time, tornar esse nosso sonho realidade. Espero que você que se conecte com isso também faça parte disso aqui. E falando de uma outra coisa muito importante, que agora nós vamos dizer para quem está escutando agora, como que você consegue então, Tereza, sanar essa necessidade das mulheres que não conseguem ter tempo para elas, não conseguem investir nelas mesmas? O que você... Porque a Tereza, para quem não conhece, é a mulher das ideias. Ela é uma mulher que ela consegue ver o que poucos conseguem ver. Não vou falar que ninguém, mas que poucos conseguem ver. E todas as vezes que você fala com ela, ela consegue trazer uma solução para você. E como ela entrou de cabeça nesse projeto, que é um projeto que ela ama de verdade, que ela se construiu, se preparou para levar para o mundo, ela teve um feeling que fez com que ela criasse uma oportunidade, que é a que a gente vai falar aqui agora, para que você, mulher, também possa olhar mais para você e ter esse tempo de qualidade para você, que é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você conseguir fazer isso, que a Tereza propõe levar até você, tenha certeza que todas as pessoas que você mais ama serão impactadas positivamente também. Porque só assim, você se sentindo bem, você consegue entregar o que você tem de melhor. O que é isso, Tereza? Qual que é essa solução? Fala para nós. Pois é. Um dia, o Andrei, né? No dia da imersão, o Andrei virou para mim e falou assim: Tereza, por que você não trabalha com mulheres? Falei: Andrei, não quero. Produtividade é para todo mundo, Andrei. E aí, como eu falei já, eu só tive um aluno dos meus cursos, né? O resto sempre foram mulheres. E as mulheres têm mais preocupação com isso. E aí eu entendi por quê. Porque a maior queixa das mulheres é: eu não tenho tempo para mim. Eu cuido de todo mundo. Eu vivo para todo mundo. Não é? Na verdade, essa mulher, ela é uma cuidadora, sim, da natureza da mulher, tá? Mas a mulher... Bom, deixa eu primeiro falar do meu projeto. Depois eu falo mais um pouco disso. Sim. Aí, vamos lá. Como é que isso começou, né, Andrei? Eu fui convidada por uma menina que fez a mesma formação de certificação online aqui em Portugal, e ela me chamou para fazer um workshop. E eu ia dar uma palestra nesse workshop. Eu falei, topei, só que o workshop não aconteceu. E aí ela me procurou e falou assim: vamos fazer isso juntas? E aí sentamos para conversar, por quê? Eu da produtividade e ela, mentora de mulheres, terapeuta sistêmica. E aí eu disse para ela: olha, como é que a gente vai juntar isso? Né? Vai ficar assim, produtividade, terapia sistêmica.
E aí eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer, recomendo muito que as pessoas façam, é um mapa mental. Quando você tem uma ideia, que está na sua cabeça e tal, pega, eu uso um aplicativo. Usa esse aplicativo, eu posso até dizer o nome aqui, que é o MindMeister. Se você não sabe qual é esse aplicativo, olha aqui nos comentários, a gente vai colocar o link para você ter acesso direto a ele, tá? A utilização dele até um certo limite é gratuita e você consegue já começar a se organizar, dar os seus primeiros passos, que realmente um mapa mental é muito importante para você. E aí comecei a puxar as ideias que vinham na minha cabeça e assim nasceu um projeto que ia estar unindo as questões do feminino, que a Idalete, que hoje é minha sócia, já trabalhava com isso, e as questões do tempo. Do tempo para mim. Ainda não tinha um nome, tinha só a ideia. E aí eu tive a primeira reunião com ela, abri esse mapa e disse para ela, olha, o que eu estou sentindo aqui é que a gente está usando essas duas questões e veio na minha mente uma palavra que é o me time. Me time. Me time é uma expressão em inglês que significa tempo para mim. Então, várias mulheres e várias pessoas que eu conheço que também trabalham com mulheres falam disso. Porque o meu me time, o meu me time, o meu me time. E aí surgiu a ideia de fazer um evento de um dia. Porque, como eu digo, a mulher não tem tempo para si. Mas não é o tempo de sair para dar uma volta, de sair para ir ao shopping. Não é isso. O tempo que a mulher quer é um tempo onde ela possa se cuidar. Cuidar das suas questões internas, cuidar de conhecer outras mulheres que também têm as mesmas questões e poder estar ali se conectando, cuidar do seu negócio, dos seus sonhos, que elas querem estar colocando para fora, porque às vezes não são ouvidas dentro de casa. Então esse vai ser o momento dessas mulheres estarem todas juntas, assistindo palestras, participando de dinâmicas, de vivências, fazendo um networking. E aí elas vão estar tendo esse tempo para elas aprenderem, crescerem e prosperarem. Então esse é vamos dizer, o grande sonho que a gente construiu e que está tomando forma, porque vai acontecer no dia 26 de outubro, aqui no Porto, no The Lodge Hotel, que na verdade é em Gaia. E depois eu também posso botar aqui nos comentários, quem quiser também vai me acessar, enfim. @MeTimeConnection, que já existe, né? E a partir do MeTime Connection, nós já criamos outro MeTime, que é o MeTime Café, que é algo que é gratuito, num tempo menor, vai ser dentro de um café, mas também vai haver troca de conteúdo, troca de informações, troca de networking, enfim. Essa mulher precisa, como eu fiz ontem uma live esses dias, que eu disse o seguinte, cheguei a falar da questão dos primeiros encontros de mulheres. Lá na Grécia Antiga, né, os filósofos iam se encontrar, as mulheres ficavam fazendo o quê? E aí, não sei assim, a fundo a história, mas eu sei que elas começaram a se encontrar também, né? E essas mulheres começaram a se encontrar e a dividir as questões delas e foram ganhando força na sociedade, brigando e lutando pelos seus direitos. E até chegar onde a gente chegou hoje. A mulher ainda sofre muito, né? E sofre muito com a solidão, porque ela está com as questões dela e ela não tem com quem dividir. E aí vamos falar de ambiência. Onde que essa mulher vai trocar ideia? Lá no salão, onde ela vai fazer as unhas? Com a mãe do coleguinha do filho da escola? Com, sei lá,
uma pessoa que ela conheceu ontem. Então, essa coisa da ambiência para a mulher, então, é muito séria. Ela precisa estar com mulheres que vão ajudá-la a crescer. Mulheres que apostam no sonho dela também, que também têm sonhos e que precisam se apoiar. Então, daí, a gente fazer esse projeto que chama Me Time Connection, o evento, e o Me Time Connection e o Me Time Café, que são os cafés, né, que estão aí acontecendo. E que também a gente tem o mesmo sonho, os mesmos ideais, os mesmos valores, eu digo muito parecido com os líderes, de transformar, de trazer essas mulheres para uma realidade de chegar perto, de ir em direção à mulher que ela quer ser. Exato. Porque cada um tem a sua verdade, né? O seu desejo, o seu objetivo. Exatamente. É legal. Eu não sei se você está assistindo esse podcast depois da data do 26 de outubro, mas de qualquer forma a gente vai deixar aqui também na descrição o site do Me Time Connection para você conseguir saber quais são as datas, quais são os movimentos que a Tereza e a Idalete estão fazendo e aproveitar essa oportunidade, porque lá, pelo que eu entendi no Me Time Connection, vocês não só geram a experiência do momento, mas vocês educam essas mulheres para que isso se torne parte do dia a dia dela e promove eventos e também conhecimento para que ela possa internalizar isso e viver de fato a vida valorizando o tempo que ela precisa e quer ter para ela. Não é simplesmente vai no evento, tem uma experiência e sai. Ali é o início de uma grande transformação que vai continuar sendo alimentada por vocês. Aí é uma maneira que eles vão entender no evento como isso funciona, para que elas possam ter não só com quem desabafar, mas com profissionais e pessoas que podem também trocar experiências, conhecimento e de uma maneira ou de outra direcionar para que ela tome decisões mais assertivas na vida dela. Seria isso? Desabafar, a mulher pode até ter, né? Liga para uma amiga, desabafa. Ou então vai para um barzinho, tomar uma cerveja. Mas aqueles anseios que ela tem, como é que eu vou fazer isso? Aí eu não tenho tempo para resolver isso para mim. E aí ela vai adiando a própria vida. Né? Porque desabafar para desabafar não resolve, né? Não. Você tira aquele peso, mas daqui a pouco você tem os mesmos comportamentos, escuta Exato. as mesmas coisas, está nos mesmos lugares, e aquilo vai voltando. E você fica o tempo todo tirando, mas aquilo vira um ciclo vicioso, né? Quando você desabafa e tem um direcionamento para acabar com aquilo lá e validar mesmo a sua atuação, e a gente fala muito em te diplomar. O que é diplomar? Quando você passa por um desafio, você tem um resultado ruim. E aí você desabafa ou procura alguma forma de alterar aquele resultado. Aquele problema acontece com você novamente, o mesmo problema. Pode ser em outro lugar ou com outra pessoa. Você já tomou uma outra atitude que tem um outro resultado que é positivo para você e você está diplomado com aquele problema. Quando aquilo acontecer, você sabe o que faz. E normalmente, quando você é diplomado em um problema, ou seja, você toma uma decisão correta e resolve aquilo, quando você recebe o diploma, provavelmente aquela situação não ocorre mais com você. Isso é muito interessante. Então, as coisas são repetitivas na sua vida até que você aprenda a lidar com elas. Depois que você é diplomado e aprende a lidar, aquilo tende a não voltar mais a acontecer com você. Isso é muito legal. Muito legal. E nesse evento a gente vai ter outros profissionais, né? Então, sou eu fazendo a palestra chamada Faz a Tua Vida Acontecer, porque eu sempre digo que eu tenho muito orgulho da vida que eu tenho, porque eu sei que cada coisinha que eu fiz, né? Eu mesmo fiz. Né? Eu fiz acontecer e tenho feito acontecer. Então, e vamos ajudar mulheres também a fazer a vida delas acontecer. Nós temos a Idalete, que vai falar sobre o feminino, né? A terapia sistêmica, que ela tem o sistêmico, que eu também não sei, é muito subjetivo da gente falar, né? A gente conhece o sistêmico, que são as constelações familiares, mas não é exatamente constelação que ela vai fazer, mas ela vai fazer atividades que vão trazer você a perceber todo o seu sistema de vida, né? E se encaixar, então. Eu não estou dando assim, uns spoilerzinhos, né? Tem a Luana, que vai falar da dependência emocional. Temos a Bárbara, que vai trazer uma experiência maravilhosa com relação ao medo, né? O medo de amar, o medo de ser feliz, o medo. Temos a Amanda, que vai falar sobre posicionamento de imagem. Ela é incrível, ela é linda e faz assim, um trabalho com imagem pessoal espetacular. Qual é a mulher
que não quer cuidar da sua imagem pessoal para poder ter um outro, chegar num outro patamar também na vida dela, né? Claro. E a Gi, que vai falar do look ao link, a Gi Trindade, ela é uma mulher do network, uma mulher da conexão, uma mulher que te leva, né, vai trazer você nesse momento aí do Me Time, do evento, logo depois que a Amanda fala, a Gi vai falar assim, tudo bem, você já está com um look maravilhoso, mas vamos fazer agora, te linkar na vida? Assim, tô dando vários spoilers, foi tudo pensado. Para gerar transformação mesmo. Para gerar transformação. Vai ser uma experiência maravilhosa. Manda uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, ou para as pessoas que estão assistindo, resumindo em alguma informação que você gostaria de passar, já que nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Qual que é a última mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo aí? Então, eu quero dizer para as mulheres que elas priorizam todo mundo, né? Então, mulher, você entenda uma coisa, que você é a prioridade. Sabe aquela história do avião, em que o comissário de bordo diz assim, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão, você coloca primeiro em você, e é isso. Primeiro você precisa cuidar de você. Imagina, você que é uma mulher de muitos papéis na vida. Você que é mãe, você que é esposa, você que é amiga, você que é filha, você que é profissional. Se você não está bem, principalmente bem contigo mesmo, como é que você vai ajudar? Você vai dar apoio e vai fazer com que tudo que gira em teu redor cresça, prospere. Então, colocar-se em primeiro lugar, colocar-se como prioridade, não é egoísmo. Entenda isso. Não estou falando de ser egoísta. Estou falando de se colocar como prioridade. Então, e como que a gente prioriza? A gente organiza a nossa vida em função da prioridade. Isso é fazer a gestão do teu tempo. Isso é fazer o seu tempo existir, que é o tempo que vai te permitir ser e fazer aquilo que você quer ser e nasceu para ser, mulher. O mundo precisa de ti. Muito bem. Então, clica aí, Me Time Connection, e aproveite a oportunidade de caminhar com essas mulheres maravilhosas aí para melhorar a sua vida também. Você merece muito mais. Tereza, quero dizer para você que foi um privilégio estar com você aqui. Não poderia ser diferente. Eu acho engraçado que você tem se tornado uma referência no nosso grupo, porque a ideia de trazer você aqui nem foi minha. Partiu do Cris. E eu falo isso porque que é engraçado, porque você é sim uma pessoa, uma mulher muito ativa no grupo e todo mundo conhece muito bem você e da sua autoridade. Mas o Cris é um membro que está há pouco tempo lá dentro do grupo e ele já percebeu isso que eu acho legal, sabe? Que você está fazendo o seu papel e está tendo reconhecimento disso. E aí, não é à toa que você está aqui, eu estou muito feliz, na hora eu concordei, eu falei, claro, vamos ligar para ela agora. Por quê? Porque faz todo sentido você estar aqui com a gente hoje. Parabéns pela sua história, parabéns, eu nem falo mais pelo seu projeto, porque já é uma realidade, e eu desejo que as mulheres tomem uma decisão certa de caminhar junto com você, para se valorizarem, sabe, se tornarem as pessoas mais importantes de seus mundos e viver o melhor que elas podem viver. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Vamos junto, vamos com tudo. Juntos. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu. E se você quiser também saber mais, ter mais informações da Tereza, o Instagram dela é @TerezaMouraCoach. Vai lá, começa a seguir os conteúdos da Tereza, conversa com ela e faça o que tem que ser feito, invista em você. Quero aproveitar também a oportunidade para dizer para você que assistiu a gente até agora, se você quiser ter produto de audiovisual de alta qualidade, seja eles vídeos institucionais ou vídeos profissionais, até mesmo retratos, porque eu descobri que fotografia é diferente de retrato. Retrato é algo que diz o que você quer mostrar para o mundo, isso é muito importante. Você precisa conhecer, entrar em contato e fazer o seu trabalho aqui na Midstone Creative. Conversa com o Cris ou com o Igor,
porque eu tenho certeza que você vai estar muito bem acompanhado com excelentes profissionais que estão produzindo esse nosso podcast, que está fantástico, está sensacional. Mid-Tones Creative. Clica aqui no link ou aqui na descrição e entre em contato com eles que você vai ter um resultado surpreendente. E se você é empresário ou empreendedor e se comunicou com tudo aquilo que a gente conversou aqui a respeito do Líderes Lendários, clica aqui no nosso link aqui na descrição, acesse o nosso site, acesse também as nossas redes sociais e faça parte desse grupo que será, a gente sabe disso, o maior grupo de líderes desse país. Porque aqui nós somos todos por todos e todos por um. Pelo seu resultado, pela sua felicidade, pela sua prosperidade e pelo seu legado. Vem com a gente. Valeu! This is how legends are made.